continuidade sobre os algoritmos de escalonamento, vamos falar sobre o algoritmo de escalonamento por prioridade. Então, esse algoritmo, ele é um algoritmo do tipo pré-emptivo, mas também pode ser implementado de forma não pré-emptiva. Como ele funciona? A cada processo, ele vai ser atribuído uma prioridade. E o processo que sempre terá maior prioridade vai ser executado primeiro. Exemplo, nós temos um processo de correio eletrônico, por exemplo. Ele deve ter a prioridade menor que um processo que está executando um vídeo na tela. Por quê? Porque o vídeo na tela ele não pode ter muito atraso, não pode ter atrasos. Já o e-mail, se você tiver atrasos com tolerância, é aceitável. Mas um vídeo, uma transmissão ao vivo, você não pode ter atrasos, então ela tem que ter a prioridade de execução. E os algoritmos por prioridade eles podem ser de dois tipos, podem ser estáticos ou dinâmicos. As prioridades estáticas são aquelas que elas nunca vão ser alteradas. Depois que o sistema operacional define a prioridade daquele processo, ela vai se manter até o processo ser finalizado. Já nas dinâmicas, a cada execução daquele processo, sua prioridade pode ser alterada, ou para mais ou para menos. Então, se você está executando o algoritmo por prioridade e na fila de pronto existe um algoritmo com maior prioridade, obrigatoriamente o algoritmo vai ter que tirar aquele processo que está executando e vai fazer a troca de contexto e colocar o processo que tem maior prioridade. E é assim que é feita a preempção, no caso desse algoritmo. Aqui nós temos uma imagem mostrando que nós podemos no computador visualizar os processos e também definir prioridades para ele. Então, processos que a gente está precisando executar ele, aumentar o desempenho dele, a gente pode ir lá na lista de processos do sistema operacional e alterar a prioridade dele. Então, se a prioridade dele estiver como normal, se você quer que ele fique mais otimizado, você pode alterar para cima do normal ou alta. E aí, assim que o sistema operacional rodar esse algoritmo por prioridade, o teu processo vai ter a maior chance de ser executado, por ter maior prioridade. Vantagem desse algoritmo é que ele permite diferenciar processos de acordo com sua importância. Então, você consegue dar importância a processos de maior necessidade. E também ele é útil na execução de processos em tempo real. Processos que são críticos de tempo real, você pode colocar a prioridade mais alta possível para que eles tenham a chance bem maior de ser executados. E desvantagem desse algoritmo é que ele pode ocasionar starvation caso esse algoritmo seja estático, como eu falei anteriormente. Porque se for estático, pode acontecer de um processo com menor prioridade nunca ser executado. E isso vai causar a tal inanição. Para tentar diminuir a chance de acontecer o starvation, você pode utilizar esse algoritmo por prioridade juntamente com o algoritmo round robin, que aí você evita que esse starvation aconteça, porque o round robin vai forçar com que todos os processos sejam executados. Aí aqui nós temos uma imagem com as filas que são criadas de acordo com a sua prioridade. Então, são criadas filas, onde cada fila vai ter os processos com a prioridade específica. Então, os processos executáveis na prioridade 4 são 3. Com prioridade 3 temos 4, prioridade 2 temos 1. E aí eles organizam por fila as prioridades, e aí os que têm prioridade maior vão ter mais chance de ser executados. Agora vamos fazer uma simulação desse algoritmo de prioridade de forma estática. Então, aqui nós temos os processos, 4 processos, o tempo de inicialização dele, o tempo de execução e a prioridade. O primeiro processo a ser inicializado é o P1, ele tem a menor prioridade. Então, você vai executar ele aqui 1 segundo, 2 milissegundos. No segundo milissegundo, o processo P2 é criado. E ele tem uma prioridade maior que o P1. Então, nesse caso, vai haver uma troca de contexto aqui e o processo P2 vai ser executado e o P1 vai para a fila de pronto. Aí o P1 vai ficar aguardando e o P2 vai ser executado. No instante 4, o P2 finaliza
E o P3 e o P4 é iniciado. Aí vai ser verificado qual que tem a maior prioridade, o P1, o P3 ou o P4. Você vai olhar, é o P4. Então vai ser executado o P4. Tem tempo de execução 3, ele vai executar 3 milissegundos. Finalizou o processo 4. Sobrou quais processos? O P3 e o P1. Qual tem maior prioridade? É o P3 que tem 2, o P1 só tem 1. Então ele vai executar o P3, 5 milissegundos, e aí que o P1 vai terminar de ser executado, porque é o que tem menor prioridade. Então o tempo de espera médio foi 3,25 milissegundos por processo, e o tempo de turnaround médio foi de 7 milissegundos, que é o tempo completo do processo de ser iniciado até ser finalizado. Agora vamos executar o mesmo processo, só que com o algoritmo de prioridade estático com round robin. Então vamos aqui iniciar o processo P1. O quanto desse round robin vai ser 2. Então vou executar aqui o P1. Ele vai executar 2, aí vai ver a troca de contexto. E no instante 2 tem o P2, o único processo. Então o P2 vai ser executado. Executa 2. Aí no instante vai ser executado, está sendo executado o P3 e o P4 no instante 4. Então qual que tem maior prioridade? P1, P3 ou P4? P4. Então vai executar 2 do P4. Como está aqui na imagem. Depois de executar 2 do P4, ele vai fazer a troca de contexto. Qual que tem maior prioridade? O P3 ou o P1? O P3. Então o P3 vai executar 2 milissegundos. Depois ele vai verificar qual o maior que tem maior prioridade, P1 ou P4? P4. Então ele vai executar o P4 só 1 milissegundo, porque só havia 1 milissegundo sobrando. E aí vai haver outra troca de contexto. Qual que tem maior prioridade? O P1, ele vai executar o P3 2 milissegundos. Só sobrou o P1, então ele vai ser obrigado a fazer a troca de contexto para o P1. Para o P1 executar 2 milissegundos. Depois é feita a troca de contexto para o P3 finalizar os 5 milissegundos, executando 1 milissegundo. E por último, faz outra troca de contexto para executar o último milissegundo do processo P1. Então, se observar aqui, o tempo médio de espera foi 4,25 e o tempo médio de turnaround foi 7,5 milissegundos. Ele acabou sendo um algoritmo um pouco mais lento do que o prioridade estática, somente, mas em compensação evitou com que o processo P1 ficasse sem executar, causar o starvation, né? E ficar sem executar por algum período muito longo. Vamos agora fazer a simulação do algoritmo por prioridade estática, através desse programa aqui de simulação. Então, o primeiro processo que vai ser executado vai ser o processo 1, porque ele começa no instante 0. Ele é o único que começa no instante 0. Nesse exemplo, os menores valores são os que têm as maiores prioridades aqui nessa tabela. Ele inicia no 1 milissegundo, 2 milissegundos, 3 milissegundos. No 3 milissegundos, ele compara a prioridade do 1 com 2. É a mesma prioridade. Como é a mesma prioridade, mantém-se o que já estava em execução, que é o 1, para evitar uma troca de contexto. Então, 1 permanece no 4, no 5 e no 6. No 6, ele vai verificar que o 3 também está querendo entrar para ser executado. Ele vai entrar na fila, o 3. Então, vocês podem observar aqui. Só que o 3 vai para a fila e não vai ser executado, porque a prioridade dele o número da prioridade é maior, e quanto maior o número da prioridade, menor a prioridade do processo. Ele vai continuar. O 8 tem prioridade 11, ela é inferior, tem a prioridade menor do que a do 2, que é a prioridade 4, mas ela é prioridade maior que a do 3, que é 19. Então o 8 vai ficar entre o 2 e o 3. A média do tempo de espera dos processos de turnaround está sendo computado. O processo 4 é criado. O processo 4 tem uma prioridade 45, então ela é a menor de todas. Ela vai para o fim da fila. Um acaba, os 10 milissegundos dele, e aí o que estava na frente da fila, que era o 2, assume a execução. E o 2 vai executar durante 2 milissegundos. O 8 executou 1 milissegundo, porque é o tempo de burst dele. Depois do 8, que seria o 3, que ele vai executar 7 milissegundos. Entrado, ele teria ficado depois do 4, porque tem uma prioridade inferior, e o 7 entra com a prioridade 34, que é
a melhor prioridade dentre os três, entre o 7, o 4 e o 6. Aí o 3 finaliza, o tempo de execução dele é o 7 entra, que é o primeiro da fila. Ele vai executar 12. Nesse momento aqui no instante 25, o processo 5 entra na fila e ele tem a melhor prioridade, que é 15. Então ele vai para o começo. E o 7 está sendo executado. O 7 acabou sua execução e dá lugar ao 5, que tem 10 de burst. Depois do 5 vai ser o 4, com 8 de burst. E por último vai ser o 6, com 11 de burst. Aí finalizou o algoritmo. Tivemos uma média de tempo de espera de 12,87 milissegundos em cada processo e um tempo médio de turnaround de 20,5 milissegundos. Vai ser executado o algoritmo com prioridade do tipo 2. Começa executando, o 2 entra na fila, o 3 entra na fila, depois o 8 na frente do 3, por ter prioridade melhor, depois o 4, o 2 executa seus 2 milissegundos, depois vai dar lugar ao 8. Depois do 8, o 3 entra em execução. Nesse momento o 7 entra na fila com menor prioridade, é executado. Entra um novo processo, que é o 5, que tem uma prioridade menor que o 7 que está sendo executado. Aí, nesse caso, é forçada uma troca de contexto. O 7 pausa a sua execução e o 5 entra. O 5 termina a sua execução, depois o 7 continua. Depois vai ser o 4 e depois o 6. Tempo de espera 13,25 e tempo de turnaround de 20,87. Esse algoritmo, por prioridade pré-emptivo, se tornou mais otimizado, mais rápido do que o sem pré-empção. Esse com pré-empção ficou com um tempo de turnaround melhor e o tempo de espera menor. Agora vamos falar sobre o algoritmo filas múltiplas. Ele é um algoritmo pré-emptivo, onde é similar com o de prioridades. Ele é dividido em filas, várias filas de pronto, e é feito o escalonamento das filas e não dos processos. Ela pode ter filas que sejam estáticas, que causam starvation, assim como no prioridade, e pode ter filas que sejam dinâmicas, que elas sejam atualizadas. Os processos possam mudar de filas, de acordo com o que vai sendo executado. Na estática não, os processos sempre vai estar naquela mesma fila. E cada fila pode ter seu próprio algoritmo dentro dela. Pode ter uma fila com FIFO, outra com round robin, outra com SJF e assim por diante. As vantagens desse algoritmo, eles aumentam a utilização da CPU. A CPU vai ficar mais tempo sendo utilizada e vai evitar que ela fique ociosa. Ela maximiza também a vazão de processos em execução. Você consegue executar o máximo de processos possível. E ela tem como vantagem também que ela pode minimizar o turnaround. Os processos podem ser finalizados em menos tempo em relação aos outros algoritmos. E como desvantagem, ela é mais difícil e mais complexa de ser implementada e executada. As filas múltiplas dinâmicas, as com realimentação, o que são definidos nesse tipo de algoritmo? O número de filas, o algoritmo de escalonamento para cada fila, o método necessário para mudar o processo da fila, ou para subir de fila, ou para baixar de fila, e o método para determinar em que fila o processo entra. E por último, nós temos o algoritmo por loteria, que ele também é um algoritmo pré-emptivo. O sistema operacional ele vai gerar bilhetes, tickets, e vai distribuir esses tickets aos processos. E aí vai fazer um sorteio cada vez que precisar selecionar um processo para a CPU. Se cada processo tiver X% dos bilhetes, deve ganhar a CPU X% das vezes. O que quer dizer? Se você quer dar prioridade a um processo, no algoritmo por loteria, você pode distribuir mais bilhetes para aquele processo em relação aos outros processos. Isso vai causar uma probabilidade de aumentar a quantidade de vezes que aquele processo vai ser executado. Mas também não garante, porque é loteria. Pode ser que mesmo ele tendo mais bilhetes, ele não seja executado tanto, porque vai na sorte. Vantagens: os processos prioritários podem ganhar mais bilhetes, e aí você consegue dar uma prioridade. E desvantagem: na teoria, um processo pode nunca ser sorteado, mesmo ele tendo mais bilhetes, como eu falei anteriormente. Só que na prática, as probabilidades vão garantir que isso não ocorra.